Olá, caríssimos. Vamos fazer mais um estudo de modelos. Esse modelo também foi concebido num contexto de ecologia e eu já vou dar rapidamente uma interpretação alternativa para esse modelo. Eu vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente, fazer uma abordagem parecida com o fim da aula de Volterra-Lótica, que eu fiz uma análise gráfica para olhar que tipo de trajetória que a gente tinha. Vou formular o problema sem dar nenhuma fórmula muito detalhada e depois eu vou mostrar para vocês uma fórmula concreta em que se usa para esse tipo de modelo. Esse é um modelo entre competição entre populações. Elas não estão na relação de presa-predador. São duas populações competindo pela mesma fonte de recursos. Então imagine duas espécies que comem a mesma coisa, precisam do mesmo território, do mesmo alimento e estão dividindo um território. Então estão dividindo a água, estão dividindo a comida, estão dividindo o espaço. O recurso disponível é finito, é limitado e as duas populações disputam pelo recurso. Elas não se atacam mutuamente. Uma não destrói a outra. O que acontece é a disputa pelo recurso. Então, eu disse, é um modelo que nasceu na ecologia, nasceu com esse contexto que eu acabei de descrever. Mas olha que legal, vou dar uma interpretação diferente, em que o modelo também serve. Ao invés de você pensar que você tem duas populações e os recursos são limitados, pensa que você tem duas empresas. E que ao invés de eu pensar nas populações como são os que consomem os recursos limitados, pensa que as populações são os recursos. Então você tem duas empresas, tem uma população e as empresas estão disputando clientes. É a mesma relação. A quantidade total de recursos é limitada, são aqueles clientes. Tem duas empresas disputando os clientes e elas não se agridem mutuamente, elas captam clientes. E as hipóteses e as análises são muito parecidas. Então é muito legal, né, quando a gente faz assim, modelagem e vê esse tipo de fenômeno acontecendo, né? A gente identifica diferentes situações em que aquelas ideias aparecem. Então, vou chamar de x de t e y de t as duas populações. E não vou dar nenhuma fórmula concreta, tá? Nesse primeiro momento. A derivada da x, né, a taxa de crescimento ou decrescimento da x, depende do próprio x, mas por um fator que tem a ver com o fato de que o x e o y estão disputando o mesmo território. E o y é análogo, ele depende do y, mas por um coeficiente que vai ser influenciado pela presença do x e do y. Mn, a gente supõe que são funções assim bem comportadas, para que valha um gráfico que eu vou fazer agorinha. E só estou interessado, claro, em x e y positivos. Então, quando se olha para isso de uma maneira assim bem genérica, bem geral, sem especificar o m e o n, a gente faz algumas hipóteses gerais. E essas hipóteses são muito legais. A primeira hipótese, se uma população cresce, uma população está crescendo, a taxa de crescimento da outra diminui. Eu não disse fica negativa, eu disse diminui. Então, se uma população cresce, a taxa de crescimento da outra fica menor. Tá? Eu já vou explicar por que isso acontece. Mas olha que é um fato razoável, né? Tem duas populações competindo, se uma está crescendo, é difícil que a outra mantenha o ritmo de crescimento. O ritmo de crescimento da outra vai ser comprometido, porque a primeira está crescendo e a disputa é pelos recursos limitados. Consequência, a derivada parcial da m em relação a y tem que ser negativa. E a derivada parcial da n em relação a x
tem que ser negativa. É legal, né, pensar nisso. Só desse fato, que é uma hipótese bem razoável, segue isso. Do ponto de vista formal do cálculo, como é que calcula a derivada parcial do m em relação a y? É o limite, quando o h tende a zero, do m x fixo y mais h menos m de xy sobre h. Agora, a hipótese é que se o y cresce, né, quando você faz o y crescer, vai de y para y mais h, a taxa é o m, tem que diminuir. Então, se o m diminui, o y aumentou, o m diminui, isso é negativo. Como isso é positivo, a derivada parcial, negativo com positivo, negativo, a derivada parcial é negativa. Então, necessariamente ocorre isso. Observa, quando isso ocorre, pode ser que, num primeiro momento, ainda, tá? M, aqui ficou difícil de ler, né? M ainda pode ser, aqui que eu errei, pode ser positiva. X' positiva, mas m está diminuindo, porque a derivada em y é negativa. Nessa direção ela está diminuindo. Tá? Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese. População grande é inibidora. Isso também é surpreendente, porque a gente fala assim, se uma população é grande, as duas não se reproduzem mais. Olha que interessante. Se x é maior do que k ou y é maior do que k, existe um k, que se ou x ou y é maior do que k, ambos m e n são negativos. Ambos. Então, basta uma das populações crescer muito para que o m e o n fiquem negativos e as derivadas fiquem negativas e as populações parem de crescer. Porque os recursos são limitados. Se uma população qualquer ficou muito grande, não tem espaço para crescimento populacional, nem dela nem da outra. Porque ela dominou demais, né? Porque os recursos limitados, ela está tomando conta de tudo. Numa disputa por clientes, se uma empresa captou muitos clientes, já está com quase toda a população como seus clientes, vai ser difícil para qualquer uma das duas conquistar novos clientes, porque os clientes já estão todos cooptados. Estou imaginando, claro, que o cliente ele só é cliente de uma empresa. Bom, tem uma terceira hipótese. Que na ausência de uma população acontece o seguinte. A ausência, eu coloquei aqui, olha, o y0. O m é positivo para valor pequeno de x e negativo para valor muito grande de x. Isso quer dizer que se uma população não existe, a outra população vai aumentar se ela tiver com uma quantidade pequena. Vai diminuir se ela tiver com uma quantidade muito grande. Ou seja, ela vai tender para um equilíbrio, ela vai tender para uma população limite. E a mesma coisa a outra, se você elimina a espécie X, o Y cresce se ele for pequeno em quantidade e decresce se ele for grande, porque tem uma população limite para ele atingir. Então, só com essas hipóteses, eu vou fazer uma análise do que acontece. É muito interessante o que acontece. A gente vai olhar a seguinte coisa, eu vou chamar de μ, a seguinte curva. A imagem inversa do zero. Todos os pontos em que a m vale zero.
Por que a M é super bem comportada em termos de derivada? Na classe C1, vocês lembram, né? Derivada, ela é derivável com derivadas contínuas, né? As derivadas parciais existem e são contínuas. Então tem um teorema, que chama teorema opa, fugiu o nome do teorema. Teorema das funções implícitas, que diz que esse conjunto M-1 de zero é uma curva bem comportada, é uma curva que se comporta bem. Essa curva aqui, eu vou desenhá-la. Ela corta aqui o eixo X nesse A. Eu estou colocando aqui o M. E uma das coisas que eu supus é que se não tem o Y, quer dizer, é esse eixo, o M é maior do que zero antes do A, menor do que zero depois do A. Então aqui no A é uma em que o M tem que ser zero. Por isso aqui está na curva imagem inversa de zero. Nesse ponto o M é zero. Tá? Populações grandes, o M e o N são negativos. Então, para cá, o M é negativo. E para baixo, o M é positivo. E agora eu vou fazer a mesma coisa para outra curva. Eu vou chamar a curva de gama. E eu deliberadamente vou criar uma intersecção aqui. Esse ponto aqui é o B, é aquele que se não tiver X, então o N é positivo abaixo do B e negativo acima. Então, acima da amarela, o N é negativo também. Abaixo da azul e abaixo da amarela e abaixo da azul, o M é positivo e o N é positivo. Essa região acima da azul, o M é negativo, mas está abaixo da amarela, então o N é positivo. Aqui, abaixo da azul, M positivo, e acima da amarela, N negativo. E essa daqui é acima da azul, M positivo, abaixo da amarela, N negativo. Como eu tenho uma quantidade grande de regiões, né? Nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, vai ter que ter repetição. Observe que essas duas regiões estão com o mesmo comportamento. Não, aqui é M negativo, porque está acima da azul. Então essa região e essa... Não. Abaixo da amarela tá, troquei tudo. É N maior. Isso. Essa região e essa são iguais. Abaixo da amarela e acima da azul. Essas duas têm o mesmo comportamento. Esses pontos onde elas se encontram
são pontos onde o M e o N são zero. Isso significa que o x' e o y' são zero. Então são pontos fixos, são pontos estáveis. Estável não, eles são pontos fixos. A trajetória que passa por aqui não sai daqui. O fluxo não sai daí. Então toda vez que essas curvas se encontrarem, elas poderiam ter se encontrado em mais pontos. Nós temos pontos de equilíbrio, né? Esse que é o nome certo. E a gente tem esses 4 tipos de região. E é possível, só com isso, provar alguns resultados muito fortes. Eu vou apagar esse cantinho aqui e mostrar uma coisa muito bacana. Olha que legal. Quando nós estamos numa dessas curvas, alguém é zero. Então, na amarela, o y' é zero. Então, o vetor tangente às curvas não tem componente vertical, só tem componente horizontal. Na amarela, o n é zero, o y' é zero, então não tem componente vertical, o vetor é horizontal. Se for para cá, para esse lado, se for para cá, para esse lado. Na linha azul, o m é zero. Então o x' é zero. Quer dizer que o vetor velocidade, aqui o vetor tangente, não tem componente x. Então ele é vertical. E ele é vertical, se ele está lá para cima, ele é vertical para baixo. E se ele está aqui embaixo, ele é vertical para cima. Tá? Olha uma vizinhança desse ponto onde as curvas se encontraram. Esse ponto é um ponto estacionário. Pensa numa caixa aqui. Vamos ver o que acontece? Ambos negativos. Estou colocando uma caixa aqui em volta. Ambos negativos. Então, uma trajetória que passa por aqui tem ambos negativos. Então, ela vem para baixo e para a esquerda. Ela pode ir para esse ponto ou ela vai cruzar essa curva. Ela está para baixo e para a esquerda. Se ela cruzar essa curva, ela entra nessa região. Cruzou, entrou aqui. Que o M é mais e o N é menos. M mais, ela vai para a direita, N menos vai para baixo. Se ela entra aqui, agora ela vai para a direita e para baixo. Ela pode ir para esse ponto. As trajetórias já podiam ter feito isso. Ou ela podia ter feito isso. Ou não, ela pode cruzar o amarelo. Pode ser uma trajetória que faça isso, cruze e agora cruze o amarelo. Porque ela está indo para a direita e para baixo. Se ela cruzar o amarelo, ela entra nessa região. Ambas positivas. Então ela começa a ir para a direita e subir. Ela pode ir direto para esse ponto. Ou ela pode atravessar aqui. Bom, e se ela entrar aqui, olha lá o sinal, ela tem que vir para cá. Em outras palavras, esses pontos, eles são pontos limite da trajetória das curvas. Então, é possível provar que o fluxo desse campo, dessa situação, sempre tende para um ponto de equilíbrio. Outros pontos de equilíbrio são o A e o B. Então, quem são os pontos de equilíbrio desse sistema? Um ponto de equilíbrio é o A0, outro ponto de equilíbrio é o 0B,
que é a situação em que não tem uma das populações, e aí a população que isso resultou converge para a população limite dela, que é normal, né? Se uma população vai embora, não tem mais a disputa pelo recurso, que é limitado, aí só fica uma população e ela tende para a população que aquele recurso permite, e aí ela converge para a população de referência dela. E os outros pontos de equilíbrio são as intersecções entre as curvas que eu chamei de gama e mi. E é possível provar o seguinte teorema. Bom, tem vários teoremas possíveis para provar. Você consegue definir o que é uma bacia de atração de um equilíbrio e provar que os pontos não saem da bacia de atração. Tem uma série de resultados. Mas o que nos interessa mesmo é o seguinte teorema. Se eu chamar de φ de t o fluxo deste campo, campo é aquele x' y'. Tal que φ de 0. Bom, tem um instante inicial aqui dentro. O fluxo desse campo vale o seguinte: limite para t tendendo a infinito do φt de xy. Quer dizer, o fluxo começou no ponto xy e eu estou olhando no ponto t. Isso aqui é um ponto de equilíbrio. Então, nessa hipótese, né, nesse modelo teórico, sempre vai ter a coisa vai convergir para o equilíbrio entre as populações. Pode ser que uma população desapareça, pode ser que a outra desapareça, ou ambas sobrevivam num ponto de equilíbrio, que é um ponto que, se você desloca um pouquinho, volta para aquele ponto. É possível dar fórmulas para esse modelo. Ele tem sido estudado com exemplos. Eu não disse nada do M e do N, né? Por exemplo, o seguinte modelo satisfaz essas condições. As populações agora eu estou chamando de N2, N1 e N2. Eu só não troquei nenhum sinal. N1, K1, N2, K1, N2, K2, N1, K2. Isso. N2, N1, N2, R1, R2, B12, B21. Isso. O que eu tenho aqui? As populações são N1, N2, são constantes de proporcionalidade. K1 é a população limite da população 1, que é aquela que, se não tiver o outro, a população N1 vai tender para aquele valor. O K2 é a população limite da população N2, é o valor da população N2, é aquele valor que, se não tiver o N1, vai convergir para ele. E essas equações têm essas três propriedades que eu falei. Se você calcular a derivada parcial em relação à variável, vai dar negativa. Esse aqui é o M, né? Calcula a derivada parcial em relação ao N, ao Y. Você vai ver que tem um coeficiente aqui que é negativo. Quando uma população fica muito grande, isso vai para zero, isso fica negativo, e aí não tem mais o crescimento. E qualquer outra assim. E tem o A e o B. Quando você tira uma, aí
tem a população limite delas. Quer dizer, esse é um modelo com fórmulas que satisfaz as nossas hipóteses e que é usado para esse tipo de modelagem. Terminar contando uma anedota para vocês sobre previsões. Modelos a gente usa, muitas vezes faz previsões, né? Tem uma anedota que é clássica nesse contexto, nesse ambiente de pessoas que trabalham com modelagem e fazem previsões, que é a seguinte, que com frequência, quanto melhor a previsão, é mais difícil dela se realizar, que as previsões muito bem feitas não se realizam. A primeira vez que eu vi esse comentário anedótico, é um comentário bem-humorado, né? Era alguém dizendo que o Marx tinha feito previsões muito precisas, muito boas, sobre as crises que o capitalismo iria enfrentar no século XX. E não aconteceram as crises que o Marx previu. E por quê? Por que quando a previsão é boa ela não acontece? Porque os atores, se a previsão é boa, os atores prestam atenção nela e eles mudam as condições. Então, por exemplo, esse é um modelo com certas condições. Imagine que a gente olha e alguém me fala, olha, a sua população vai diminuir, vai zerar. Ah, bom, então eu vou tomar providências, vou ser mais agressivo. E aí deixa de ser esse modelo, né? Porque muitas vezes quando um modelo permite uma previsão e alguém não gosta da previsão, ele muda, né? Os atores mudam de postura. E aí precisa refazer o modelo. Mas isso é muito bonito, né? Eu acho essa piada, esse comentário bem-humorado, não é uma piada, né? Eu acho esse comentário bem-humorado muito, muito saboroso e muito profundo. Tem muita coisa para se pensar nessa frase. Legal?